Olá, meus amores, tudo bem? Como foi a aula anterior, tudo certo? Tranquilinha, né? Então, agora, segunda e última parte. Esse capítulo é menorzinho, a gente não vai adentrar tanto nos detalhes do sistema escritor agora no fundamental, a gente vai adentrar mais lá para o ensino médio, tá? Então, agora é só para que vocês tenham uma noção básica de como o nosso sistema escritor funciona, agora lá por dentro. Eu falei para vocês que nessa aula a gente falaria dos néfrons, né? Então, lembrando mais uma vez, que eu quero que vocês decorem, coloquem isso, escrevam no espelho do banheiro, no teto do quarto, na porta da geladeira. Néfron é a unidade funcional do rim. É nele que tudo acontece, tá? Neles, né? Nós sabemos que tem mais de 1 milhão de néfrons aí em cada um dos nossos rins. Então, é nos néfrons que a urina é produzida, né? Que a nossa urina que leva todas as excretas, tudo que é toxina do nosso corpo é levado para fora através da urina. Então, no livro de vocês tem essa imagem aqui. Ela está mostrando de maneira ampliada a localização do néfron, tá? Então, a gente falou do rim, falamos da parte do córtex renal, falamos da parte medular, da parte pélvica. Na medula é o local aonde a gente ampliar, nós vemos essa imagem, que temos aqui um ducto coletor e vários néfrons ligados nele e um néfron, tá? A gente vai ter que saber, sim, as estruturas principais dos néfrons, ok? Então, o nosso néfron, ele começa pelo glomérulo, ou também chamado de cápsula renal, ou cápsula de Bowman, tá? Que é o nome da pessoa aí que descobriu. Então, cápsula de Bowman, cápsula renal ou glomérulo, tá? É essa parte aqui. O glomérulo, ele é o emaranhado de arteríolas, onde o sangue está chegando, e a cápsula é a parte do néfron que vai acoplar esse glomérulo aí. Vai deixar ele guardadinho lá dentro, tá? Aqui ela tá cortada, tá? Mas é como se fosse uma bolinha. E esse emaranhado de vasos sanguíneos aí, de arteríolas, tá lá dentro dessa bolinha, que é a cápsula renal, a cápsula de Bowman. Partindo da cápsula de Bowman, a gente vai ter o túbulo, ou tubo, contorcido proximal. Então, ele é um tubo contorcido, porque ele tem essa forma toda contorcida, proximal, porque ele está próxima à cápsula, tá? Então, tubo contorcido proximal. Partindo dele, vai descer o que a gente chama de alça de Henle, ou alça néfrica. Essa alça aqui vai descer e vai subir de novo, voltando para o tubo, ou túbulo, contorcido distal. Também a mesma coisa, é um tubo contorcido porque tem essa forma toda torcidinha, distal porque está distante da cápsula, tá? E vai desembocar, né? Parar lá no ducto coletor. Vejam que esse meu ducto coletor tem vários caninhos aqui, porque vários néfrons se ligam ao mesmo ducto, tá? Uma coisa que eu quero que vocês notem, eu sei que tá pequenininho aqui, mas o livro de vocês está um pouco maior. A parte da alça de Henle, ele está na parte da medula, enquanto a parte de cima da cápsula e dos dois túbulos estão na parte de córtex, porque a gente tem aqui uma diferença aí de salinidade, tá? Vocês vão aprender isso mais lá no ensino médio, mas eu quero que vocês já tenham essa noção. Porque a gente tem uma diferença de gradiente aqui de quantidade de sal, então é nessa região da alça de Henle que tem aí a maior reabsorção de água, tá? Por esse diferente aí dessa região ser mais salgada, tá? Então a gente tem essa localização dos nossos néfrons e eles têm essa estrutura. Tudo isso é todo abraçadinho pelos vasos sanguíneos, os capilares, entrando o sangue, então, arterial, cheio de elementos aí para serem excretados, e ele vai sair, aqui a gente está mostrando pela veia aqui, vai sair voltando o sangue já filtrado com gás carbônico, tá?
Então, essa é a nossa estrutura básica. Sim, tem que saber. Sim, tem que saber até desenhar, se possível, tá? Então, nós temos cápsula de Bowman, túbulo contorcido, alça de Henle, outro túbulo contorcido e ducto coletor, tá? Lembrando que não é um ducto coletor para cada néfron. A gente tem 1 milhão de néfrons. Se a gente tiver um ducto coletor para cada um, imagina o rolo que vira lá dentro. Então, é como se aqui fosse um tronco de uma árvore e cada galho saísse um néfron, tá? Esses desenhos vocês vão encontrar das mais diversas formas. Então, o que você tem que saber é que existem essas partes, tá? Essas localizações aí. É no néfron que ocorre, então, a filtração, como eu havia dito. Porém, é nele também que ocorre reabsorção. Então, no néfron vai acontecer a filtração e também a reabsorção. Na filtração, vai ter a filtração de tudo que tem no sangue, tudo, exceto proteínas, que são moléculas maiores, e células sanguíneas, que não vão conseguir passar pelo glomérulo. Então, tudo que está vindo no sangue, nesse glomérulo aqui, como ele é feito de arteríolas, a gente sabe que temos uma camada simples de células aqui. Todas essas secreções, tudo que vai estar no sangue, vai ser filtrado pela cápsula. A cápsula vai absorver, vai tirar do sangue e pegar para ela, tá? Através das paredes dos vasos sanguíneos. Só não vai entrar mesmo o que for grande, que não passa pelas paredes celulares, que é a proteína e as células sanguíneas. Todo o resto, glicose, aminoácido, vitamina, sal, água, ureia, tudo que está no sangue vai ser coletado aí, digamos, né? Vai ser filtrado pela cápsula de Bowman para entrar dentro do néfron. E isso, conforme o sangue vai entrando aqui, vai saindo, ó, vejam só, tá? Porém, assim que entra, então aqui a gente tem no F a filtração do sangue para o lúmen. Lúmen eu coloquei aqui embaixo, é o espaço interno do néfron, tá? Então, o sangue está entrando e ele está sendo filtrado. Então, tudo que está no meu sangue, exceto proteína e células sanguíneas, está entrando no meu néfron. Porém, se eu for jogar fora tudo que meu néfron pegou, eu vou ficar sem nada. Eu vou ficar sem nutrientes alimentares, eu vou ficar sem hormônios, eu vou ficar sem água, eu vou ficar sem nada. Por isso que ocorre a reabsorção. Por todo o túbulo contorcido proximal, alça de Henle e distal, vai havendo reabsorções, tá? Vai tendo essas reabsorções. Por quê? Para equilibrar, para o nosso corpo não ficar nem desnutrido, nem desidratado, tá? Então, tudo isso vai acontecendo para equilibrar tudo que está sendo, vai ser eliminado, tudo que vai ser mantido dentro do nosso corpo, até eliminar apenas a urina, apenas realmente o que o corpo não precisa, tá? Então, a gente tem filtração e reabsorção. Por que que essa reabsorção tem que acontecer? O nosso sangue todo, inteiro, passa através dos nossos rins pelo menos 250 vezes a cada 24 horas. Então, o nosso sangue está circulando, ao mesmo tempo que ele está passando no nosso pulmão para ser oxigenado, ele está passando no nosso rim para ser filtrado. Então, nossos rins filtram mais ou menos 1.400 litros de sangue por dia. Se eu falei que eles filtram tudo, que a minha cápsula de Bowman, ela absorve tudo que está no meu sangue, pensando aí que eu filtro 1.400 litros de sangue, eu ia fazer xixi o dia inteiro, né? Eliminando essa urina o dia inteiro, eliminando tudo, se não houvesse reabsorção. Por isso que a reabsorção acontece, porque no final das contas, a gente urina no máximo 1,5 litro por dia, tá? Então, essa reabsorção vai acontecer porque ela vai reabsorver aí 99% do que está no nosso sangue, vai deixar dentro do nosso corpo os nutrientes, a água, os hormônios, todas as substâncias que estão no nosso corpo, vai eliminar somente o que é ruim, tá? Se essa reabsorção não acontecesse, nós estaríamos desidratados e desnutridos, porque a gente estaria jogando fora tudo, se ele só filtrasse. Então, tem que ter essa reabsorção. Essa reabsorção, só para que fique claro para vocês, ela acontece pela parede dos néfrons mesmo,
Então, tem uma troca entre parede do néfron, todas essas paredes dos túbulos e da alça, com os capilares que estão aqui passando em volta, tá? Então, você tem que saber que no néfron ocorre filtração de tudo em primeiro momento e depois reabsorção, tá? Para a gente não morrer desnutrido e desidratado. E como a gente regula essa produção de urina? Quem que regula pra gente? Lembra que a respiração, quem regulava era o bulbo? Aqui, a gente também tem uma outra região do cérebro chamada hipotálamo, tá? No hipotálamo, ele percebe que a gente tem pouca água no nosso corpo. Quando a gente tem pouca água no sangue, ele começa a liberar ADH, que é o hormônio antidiurético. Olhem o nome, hormônio antidiurético. A gente sabe que diurético é alguma coisa que faz a gente fazer xixi, né? Que faz a gente urinar mais. Hormônio antidiurético quer dizer que é um hormônio que diminui a produção de urina, que diminui a eliminação de urina. Por quê? O nosso hipotálamo percebeu que estamos com pouca água no corpo. Sendo assim, ele liberando o ADH, ele vai fazer com que os nossos néfrons aumente a reabsorção de água. Então, nós vamos ter mais água sendo guardada no nosso corpo, porque a gente está sem água. Então, ele entende que nosso corpo vai passar sede, né? Nosso corpo vai precisar de água. Então, ele prefere guardar a água. Assim, a gente faz menos xixi. E, consequentemente, também nós temos mais sede, tá? Isso acontece muito também, por exemplo, com quem ingere bebida alcoólica. A ressaca, geralmente, ela vem seguida de muita sede. Por quê? Porque a bebida desidrata. A bebida desidratando, ela também libera esse hormônio antidiurético, tá? Então, o hormônio antidiurético, ele vem para fazer com que as paredes do néfron deixem o corpo reabsorver mais água ainda, diminuindo, assim, o volume da urina, tá? Então, é assim que a gente regula a produção da urina. Se tem água sobrando, a gente está tomando muita água, tem água sobrando, a gente faz bastante xixi. Quando a gente toma pouca água, a gente vai menos ao banheiro. Percebam que a urina passa a ser mais concentrada, ela tem um cheiro mais forte, uma cor mais forte. Quer dizer que está faltando água no nosso corpo. Então, o nosso hormônio, que está sendo aí liberado pelo nosso hipotálamo, é o responsável por isso, tá? Então, resumindo, o nosso sistema excretor aí, ele tem função de filtrar o sangue para eliminar as excretas, além disso, fazer o balanço hídrico, ou seja, regular a quantidade de água que a gente tem no corpo, como eu disse agora há pouco. Muita água no corpo pode fazer xixi à vontade. Pouca água, essa produção de urina ela é limitada. Remoção de resíduos através da urina. A urina, ela é a ureia, mais as toxinas do nosso organismo, mais sais, mais água, tá? A urina, ela é um conjunto de tudo isso aqui. E regula também a pressão arterial, porque pelos nossos rins, nós também regulamos os sais, a quantidade de sal. Lembra que eu falei que a medula, tinha mais sal? Para a gente fazer também a regulação da reabsorção de água. Mas isso vocês vão ver mais lá para o ensino médio, tá? Então, a gente percebe que, no final das contas, a água é um veículo de entrada de substâncias e de saída de substâncias. A água lá dissolvida no nosso sangue, dissolvendo todos os nutrientes, tudo que precisa ser transportado. E na hora de ser eliminada, também é a água que ajuda a eliminar, através da dissolução dessas substâncias. Tudo bem? Até aqui? Quando a gente fala de sistema urinário, a gente também tem que falar de algumas doenças que esse sistema pode ser acometido, né? Então, basicamente, quando a gente fala de sistema urinário, sistema excretor, a gente lembra sempre da infecção urinária. A infecção urinária ela pode acontecer em 3 regiões: uretite, cistite e nefrite. Uretite, o nome já fala, é uma infecção na uretra. Cistite é uma infecção na bexiga. E nefrite é uma infecção aí já na região dos rins, dos néfrons, tá? A uremia
ela é quando os néfrons não estão mais funcionando corretamente. Esse problema ele vai ter que ser corrigido com a hemodiálise, que a gente vai ver daqui a pouco. E também temos aí os probleminhas de sistema excretor, os cálculos renais, as famosas pedras nos rins, que vocês já devem ter ouvido falar, deve ter alguém na família que já teve pedras nos rins. Essas pedras nos rins, elas são formadas basicamente por sais, acúmulo de sais dentro dos rins, que não conseguem aí ser eliminados porque eles estão muito concentrados, formando aí pedrinhas, tá? Essa imagem é da abertura do capítulo de vocês. E eu quero focar nisso, que depois vocês leiam o texto completo, tá? Para fazer os exercícios. Cerca de 50% dos cálculos renais são formados, né, pelo excesso de cálcio, excesso de sais. Porém, nós também temos aí problemas hoje na dieta, tá? Muitos cálculos renais são formados por causa de dieta desequilibrada, acúmulo aí de proteínas, gorduras e açúcares em excesso, principalmente alimentos com alta concentração de sódio e corante. Então, refrigerante, salgadinho, tudo que é industrializado tem uma concentração muito alta de sódio e corante. Tudo isso pode acumular nos nossos rins, não ser eliminado com tanta eficiência e formar as pedras, tá? Os cálculos renais. Por isso que a gente tem que aí prezar por uma dieta melhor, tá? E sobre hemodiálise. Esse textinho do Ciência Ontem e Hoje está falando sobre o que é hemodiálise e a sua origem. Vou ler com vocês, tá? Para que não corra o risco de vocês não lerem. Então vamos lá. A hemodiálise e sua origem. Quando os rins não filtram o sangue de forma adequada, recorre-se hoje a um procedimento médico chamado hemodiálise. Algumas vezes por semana, a circulação do doente é ligada a um aparelho durante algumas horas. Esse aparelho, externo ao corpo, funciona como um rim artificial e filtra o sangue, retirando-lhe as excretas e devolvendo-o ao sistema circulatório do paciente. Então, aqui a gente tem a ilustração mostrando o sangue saindo, passando pelo filtro, né, que está fazendo aí o trabalho do rim e devolvendo o sangue à circulação do paciente. A história da hemodiálise é relativamente recente. Em 1854, o químico britânico Thomas Graham, 1805-1869, preparou um recipiente em forma de sino. A parte larga da campânula era revestida por uma membrana obtida da bexiga urinária de um boi. Esse frasco foi preenchido com urina e parcialmente mergulhado em um recipiente maior, cheio de água pura, destilada. Dessa forma, a membrana separava dois líquidos, a urina, dentro da campânula, e a água destilada no recipiente maior. Após várias horas, a campânula foi removida e o líquido do recipiente maior foi fervido até toda a água evaporar, restando apenas um resíduo sólido. Graham demonstrou que esse resíduo era constituído por cloreto de sódio e ureia, os principais componentes da urina. Ficava assim demonstrado que a ureia e o sal haviam saído da urina atravessando a membrana, processo que foi denominado diálise. Junto ao médico inglês Richard Bright, que estudava doenças renais, Graham propôs que a diálise poderia ser aperfeiçoada para tratar de pessoas cujos rins haviam parado de filtrar o sangue. A ideia era desenvolver um método que usasse o mesmo princípio observado no experimento, mas que filtrasse o sangue em vez da urina. Apesar de a ideia parecer relativamente simples, os dois cientistas reconheciam que seriam necessários pelo menos 60 anos para que o princípio pudesse ser realmente utilizado. Observe ao lado a reprodução de um selo lançado na Holanda em 2010. Nele há representada uma das primeiras máquinas de hemodiálise construída naquele país em 1941 por William Koff. Ela consistia em uma mangueira de 40 metros de celofane, material que funcionaria como membrana de diálise, enrolada sobre um cilindro que girava movido por um motor. O cilindro era mergulhado em um tanque com uma solução especial que retiraria as excretas.
O sangue saía do paciente por uma veia, circulava na mangueira do celofane, deixava as toxinas na solução e era então devolvido à circulação do paciente. O desenvolvimento de máquinas de hemodiálise começava a avançar. No Brasil, um dos pioneiros da técnica foi o médico Tito Ribeiro de Almeida, em 1913 e 1998, que iniciou os tratamentos em 1949 no Hospital das Clínicas de São Paulo, com uma máquina que ele mesmo havia mandado construir. Estima-se que, de 1949 a 1954, cerca de 100 pacientes tinham se submetido ao processo de hemodiálise no Brasil. Leia abaixo o trecho de um artigo a respeito da consolidação da hemodiálise no Brasil. Nos anos que se seguiram ao credenciamento dos primeiros centros de diálise, a atividade apresentou uma expansão notável no Brasil, não só no número de pacientes tratados, que passou de 500 em 1976 para 9.000 em 1986, 32.000 em 1996, chegando a 95.000 pacientes em 2008, como também na extensão da oportunidade de acesso a esses tratamentos a todos os estados brasileiros. Então, a hemodiálise ela veio como um tratamento muito importante, né, para as pessoas que têm aí os rins acometidos por alguma enfermidade. Eu queria só acrescentar para vocês uma história pessoal, tá? Quando eu falei aqui que os rins também fazem esse processo de regular a pressão arterial, que faz a regulação dos sais, né? Eu tive uma experiência na minha família, minha avó. A minha avó, ela tinha problemas de pressão e a pressão dela, tipo, normal era 20 e pouco, sabe? A pressão normal de todo mundo é 12/8, né? O dela passava de 20 tranquilamente e não baixava. E ela foi em vários médicos procurar saber o que era, qual era o motivo, né, dessa pressão alta e ninguém achava o motivo. Ela não tinha nenhum problema. Até que um abençoado de um médico falou assim: vamos procurar um nefrologista, que é o médico especialista em rim, porque é a última opção que a gente tem. A gente está fazendo exames de coração e você não tem nada. A hora que ela foi no nefrologista, ela já estava com um rim totalmente comprometido, um rim dela já não funcionava mais, e o outro rim ela tinha só um funcionamento parcial. Então era por isso que a pressão arterial dela era tão alta, porque tinha um acúmulo aí, né, de substâncias no sangue dela que não estavam sendo filtrados corretamente pelos rins dela. Ela foi submetida à hemodiálise a princípio, fazia 3 vezes na semana, teve uma boa melhora de qualidade de vida, porém a hemodiálise ela é bem sofrida, assim, porque a pessoa tem que viajar até Prudente, que nós não temos centro de hemodiálise aqui, é acesso venoso, então tem que ficar furando sempre. Ela sofria bastante. Até que também surgiu aí a oportunidade de ela fazer a diálise, que é uma máquina, ela é cedida pelo governo, né, pelo SUS, fica na casa da pessoa e ela faz durante a noite. Então ela passa aí de 8 a 12 horas, se eu não me engano, na máquina. Então ela coloca na hora que ela vai dormir, a máquina vai fazer toda essa filtragem do que o rim não faz, né? E vai eliminar esses resíduos. Aí, assim, ela teve uma melhora tremenda de qualidade de vida, porque ela já não tinha mais que ficar fazendo acessos venosos. Esse acesso da diálise era feita por um catéter, né? Que é como se fosse um caninho colocado diretamente lá na barriga dela e fazia essa filtragem. Então, a gente nota que é um tratamento extremamente importante, extremamente necessário. Hoje, problemas que acometem os rins são muito comuns e muito sérios, principalmente a gente vê nos dias atuais pela alimentação ruim, né? Que pode comprometer muito os nossos rins. Já me alonguei muito, nossa aula ficou longa, mas é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem, estou à disposição. E, tem mais uma coisa, né, que a gente não pode esquecer. Fazer os exercícios, tá bom? Vou deixar lá na plataforma para vocês. Façam na plataforma, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Beijinho.